Interrompemos a programação para mais um vídeo. Foi? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Meu nome é Luciano Lucas e hoje eu trago para vocês um vídeo sobre 10 filmes que eu indico. Não sei se alguns deles vão estar na Netflix ou na Amazon Prime, creio que alguns não, mas vou indicar mesmo assim, eu gosto. O primeiro deles é The Rocky Horror Picture Show. Ele foi lançado em 1975 e baseado numa peça de quase o mesmo nome, The Rocky Horror Show. A peça foi criada por Richard O'Brien e meio que fazia uma ode aos filmes B de ficção científica, como King Kong e Frankenstein. O enredo fala sobre um casal, Janet e Brad, que para comemorar seu noivado, vão visitar um amigo, um cientista. Só que no meio do caminho estava havendo uma tempestade e o pneu do carro deles fura. Brad então decide voltar a um castelo que ele havia visto algumas milhas atrás, para ver se eles tinham um telefone. Nesse castelo vive um excêntrico cientista chamado Frankenfurter, vivido por Tim Curry. Acho que é assim que se fala o nome do personagem. Enfim, ele é um travesti vindo do planeta de transexual na galáxia de Transilvânia. Ou o contrário, não sei se é o certo. E naquela noite ele tá com um projeto de apresentar um ser humano que ele havia criado para ser meio que seu par romântico, um homem, chamado Rocky. Isso faz uma referência clara a Frankenstein. Ao longo da história, os personagens vão passando por uma aventura, digamos que erótica, não pornográfica, e descobrindo um lado deles que eles não conheciam. Além do mais, ele é um musical e contém cenas muito boas, como por exemplo The Time Warp, que é a principal faixa do filme. Vamos agora para o segundo da lista. O segundo filme que eu venho trazer para vocês dessa lista é Meia-Noite em Paris, dirigido pelo polêmico Woody Allen. O filme foi lançado em 2011 e nos traz Gil Pender, vivido por Owen Wilson. Ele está em uma viagem a Paris com sua noiva e os pais dela. Ele também se sente um pouco frustrado com seu trabalho. Embora ele pague bem, ele prefere muito escrever um livro e ser famoso por causa disso. Certa noite, após um passeio com os amigos de sua noiva, gente bem chata, aliás, e ela, ele decide voltar sozinho para casa. Ele estava um pouco bêbado, né? Eles tinham bebido vinho. E ele meio que se perde no caminho. Não tem nada melhor que se perder numa cidade onde ninguém fala sua língua, não é verdade? Ele fica parado por um tempo e nesse momento aparece um carro, tipo, da década de 1920. Um cara chama ele para entrar e ele aceita. Eu acho que isso aí não é muito recomendável não, mas aconteceu. Em dado momento você percebe que esse carro levou ele pro passado, não sei como, e que o homem que o convidou era nada mais e nada menos que F. Scott Fitzgerald, o escritor de O Grande Gatsby. Com isso, ele acaba conhecendo outros artistas do meio, né, tipo, por exemplo, Pablo Picasso, etc. E você vai perceber que naquela época as pessoas falavam que o passado era melhor da mesma forma que ele falava que era. E as pessoas do passado falavam que o passado delas era melhor e assim por diante, formando um ciclo infinito. O terceiro filme que eu trago pra vocês é O Garoto, do icônico Charlie Chaplin. Lançado em 1921, nesse filme o protagonista, que eu não faço a menor ideia de como chamar ele, tipo, em inglês é o Vagabundo, aqui no Brasil ele ficou conhecido como Carlitos. Ele encontra uma criança abandonada, tipo, a mãe dele deixou ele e foi embora. Só que minutos depois ela se arrepende e quando volta a criança já não tá mais lá. Ele encontra essa criança e mesmo vivendo numa situação de pobreza extrema, ele decide criar ela ainda. Entre cenas cômicas, o filme também apresenta cenas memoráveis, como por exemplo Chaplin indo atrás de seu filho, numa situação muito angustiante, aliás, e A Cidade dos Anjos também, que eu acho uma das coisas mais lindas do cinema. O próximo filme que eu trago pra vocês é Em Busca do Cálice Sagrado, outro também de 1975, e feito pelo lendário grupo de comédia britânico Monty Python. Este é o primeiro de 3 filmes do grupo que redefiniu a comédia do mundo. Antes existia meio que um roteiro pronto, aqui eles trouxeram um absurdo, e influencia até hoje em dia. Em sua história, Deus manda o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda irem atrás do Cálice Sagrado, usado por Jesus na Última Ceia. O filme, aliás, retrata de forma bem satírica essa história. A partir disso, os Cavaleiros da Tábua Redonda, juntamente com o Rei Arthur, vão atrás do Cálice Sagrado, passando por diversas provações. O quinto filme dessa lista, eu trouxe Akira, lançado em 1988, baseado num mangá também. Se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes a usar 24 quadros por segundo. Pra quem não sabe, pra você fazer um segundo, você tem que fazer 24 desenhos. E naquela época não tinha computador, então foi revolucionário. A Disney na época usava 12, eu acho. No filme, houve uma grande explosão, parecida com a bomba atômica em Tóquio, no ano de 1988 ou 89, eu não lembro muito bem. Tóquio, então, é destruída e tempos depois é construída a Neo Tóquio, com uma arquitetura meio gótica, aliás, com prédios altos, escuros e tudo mais. E no ano de 2019, ano passado, um integrante de uma gangue de motos, Tetsu, ele é sequestrado pelo governo e usado como cobaia para experimentos. E é a partir disso que o filme vai se desenvolvendo. Seu amigo Kaneda vai atrás dele e é isso. O filme também critica muito o autoritarismo e tem certa diferença com o mangá. Quando ele saiu, o mangá ainda não havia terminado, então o final é diferente um pouco.
O sexto item da lista também é uma animação japonesa, lançado também em 1988. Ele é baseado num livro semi-biográfico e eu estou falando de O Túmulo dos Vagalumes. E foi produzido pelo Estúdio Ghibli, acho que é o mais famoso estúdio de animação japonesa, não sei muito bem. O Túmulo dos Vagalumes se passa durante a Segunda Guerra Mundial, lá pro finalzinho, 1944 ou 45. E narra a história de dois irmãos, Seita, de uns 8 anos, e Setsuko, de 4, eu acho, ou menos que isso. Após a cidade deles ser bombardeada, eles agora têm que se virar no mundo. Como, por exemplo, ir morar na casa de uma tia que não gosta deles, depois vivendo sozinho, etc, etc. O filme retrata os horrores da guerra e logo no começo você percebe, não terá um final feliz. O sétimo filme da lista que eu trago pra vocês é O Rei da Comédia, dirigido por Martin Scorsese, acho que vocês conhecem. Foi lançado em 1982 e nos apresenta Robert Purpkin, acho que é assim que se fala, que é interpretado por Robert De Niro. Ele é um aspirante a comediante e, de certa forma, fanático, até mesmo louco, por um humorista chamado Jerry Langford, interpretado por Jerry Lewis. Sua imaginação fértil cria umas cenas meio impossíveis de acontecer, como, por exemplo, a conversa com o ídolo dele e outras coisas também. Ele quer chegar lá no topo também. Na minha modesta opinião, o filme ele faz uma crítica ao fácil esquecimento que as pessoas têm, por exemplo. A pessoa pode ser muito ruim, mas ela pode ter um pouco de carisma e todo mundo esquece. E todos os seus atos começam a ser meio que relativizados. Ah, porque essa pessoa é muito engraçada. E tem gente que não tem tanto carisma assim, faz muito menos e é crucificada de uma maneira bem pior. No oitavo item dessa lista eu trouxe Brasil, o filme. Ele foi dirigido por Terry Gilliam, integrante do Monty Python que eu falei lá atrás. O filme nos traz Jonathan Pryce interpretando Samuel Lowry. Nesse futuro distópico, a cidade também é um pouco gótica, com prédios altos, sujos e escuros. No filme o personagem não tem ambição nenhuma. Tipo, ele não quer ser promovido no trabalho, embora a mãe dele queira muito, e ela seja muito influente. A única coisa que ele realmente sonha é ficar com uma mulher que ele não conhece. Acho que ele nunca nem tinha visto ela muito. Só que ele sempre fica sonhando com ela, nos sonhos bem surrealistas. Aliás, que é uma característica do Terry Gilliam. Outro filme dele é O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus. O filme critica a futilidade das pessoas. Também critica a busca beleza, onde as mulheres nem se importam se vão ficar saudáveis ou não, só querem ficar bonitas. Outra crítica também é a burocracia exacerbada. Igual no Processo de Kafka, que é uma das inspirações, lá tudo é muito burocrático, você precisa de centenas de papéis para fazer uma coisa simples. Também tem inspiração em 1984, de George Orwell. Chegando no penúltimo filme dessa lista, eu escolhi O Clube dos Cinco, lançado em 1985 e dirigido por John Hughes. Acho que é assim que se fala. Nesse filme, 5 adolescentes são mandados à detenção por motivos variados. Cada um deles tem personalidade diferente. Você tem o criminoso, o atleta, o caso perdido, a princesa e o cérebro. De uma forma bem estereotipada até. Só que no decorrer do filme você vai percebendo que o estereótipo vai se quebrando e você começa a ver um lado mais humano das pessoas. O filme também critica a escola e os pais, que meio que oprimem o pensamento juvenil. Por último, mas não menos importante, eu trago pra vocês agora o Show de Truman, dirigido por Peter Weir e lançado em 1998. O filme faz um questionamento, tipo, e se toda a sua vida fosse uma mentira e você vivesse num programa de TV? É isso que acontece com Truman Burbank, vivido por Jim Carrey. Um vendedor de seguros que, devido a algumas falhas, ele começa a desconfiar que sua vida toda seja uma mentira. Pois tudo ocorre de forma bem padronizada, ocorre também erros de estrutura e etc, etc. No filme acompanhamos o protagonista até ele descobrir que tudo é uma mentira e que sua vida é assistida por milhões de pessoas todo dia, toda hora, desde seu nascimento. Aliás, um dos fatores que eu mais gosto nesse filme é a fotografia. Eu acho ela muito bonita, tipo, as cores bem fortes e tudo mais. É uma das coisas que me chamam a atenção no filme. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Se inscrevam no canal e compartilhem também com seus amigos, porque isso aí me ajuda. Então, até um outro dia. Espero que eu não demore mais a postar, porque toda hora eu demoro. E é isso. Era isso?